Meus irmãos, nós vamos hoje para um novo capítulo da nossa confissão de fé. Concluímos o capítulo 5, que falava sobre a providência. Hoje nós vamos para o capítulo 6, que vai falar da queda, do pecado e do seu castigo, tá bom? Então esse capítulo engloba esses três assuntos: a queda, o pecado e o castigo. Nós vamos inicialmente abrir a palavra do Senhor na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo número 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos deste capítulo 2 versos, 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo sobre nós a graça dele. Querido Deus, nosso Pai, Senhor nosso, Filho bendito, Espírito Santo, nesta manhã nos dirigimos ao Senhor mais uma vez, suplicando o teu favor sobre a vida de cada um de nós, particularmente no que diz respeito à compreensão desta importante doutrina, e isto conforme revelado em tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a começar em mim, para que possa explicar este assunto com fidelidade, aplicá-lo à vida de cada um de nós, segundo a ação poderosa do teu Santo Espírito também, e ver a nossa vida modelada por este aprendizado. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22 dizem assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Meus irmãos, certa feita eu via uma reportagem e uma pessoa extasiada com o que estava acontecendo no mundo usou uma expressão que eu não sei se era dela ou ela tomou por empréstimo de alguém. Ela disse assim: socorro, pare o mundo, porque eu quero descer. Já ouviu essa expressão? Socorro, pare o mundo, porque eu quero o quê? Descer. Naquela oportunidade, eu creio que a intenção dela em dizer isto era exatamente o fato de se deparar com as circunstâncias terríveis da sua época, os problemas que ela certamente enfrentava, não é, quer seja de ordem pessoal, familiar, profissional. O olhar para o mundo trazia este sentimento de que algo estava errado e que ela não tinha condição de resolver, que de alguma forma seria tragada por aquilo, e que o mais sensato que ela faria era pedir para parar, porque ela desceria, o mundo seguiria o curso dele e ela estaria livre então daquele problema. Ledo engano, né? Ledo engano. Não tem como o homem fazer isto. Mas isso mostra para nós, irmãos, uma perspectiva que o homem carnal, o homem natural, tem sobre o mundo. Nós bem sabemos que existe alguma coisa errada. E logicamente que o que está errado não está o quê? Certo. Mas o que é que está errado? Onde foi que esse problema começou? Como que a gente pode resolver isto? São perguntas muito importantes que todos nós devemos fazer e que, se não olharmos para a Escritura, a palavra de Deus, a palavra do Criador, do nosso Salvador, jamais teremos uma resposta correta. E olha que ao longo da história da humanidade, muitas foram as tentativas de se descobrir e, consequentemente, também as propostas para resolver, mas não resolveu.
Então, ou nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e entendemos a razão pela qual o mundo está assim, ou nós vamos ficar batalhando de um lado para o outro sem solução, nos desgastando, alguns morrendo, para resolver, e não vai conseguir. Porque se você tem um diagnóstico errado, certamente toda a prescrição que decorre desse diagnóstico também estará errada. No máximo pode trazer um alívio temporário, mas não será a solução definitiva. Então, como povo do Senhor, antes mesmo até como ser humano, né, criado à imagem e semelhança de Deus, né, um ser criado, nós precisamos saber a resposta disso. E esta porção da palavra de Deus nos lança sobre algumas questões, trazidas, portanto, pelo apóstolo Paulo, no contexto aqui de defesa da ressurreição dos mortos, que é exatamente uma das consequências desse problema original, a morte, não é? Então ele vai falar sobre a solução disso, que é a ressurreição por meio de Cristo Jesus, mas ele faz uma recapitulação breve e que traz consigo uma série de itens importantes para a gente compreender o estado da humanidade. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o texto de 1 Coríntios 15, 21. Primeira coisa que o texto declara, nesta porção especificamente, é que o mundo enfrenta uma grande realidade, que é a realidade da morte. Veja aí no início do verso 21, que é, visto que a morte. Então, a primeira dificuldade que nós seres humanos temos é com a morte. Por que as pessoas morrem? E aqui eu não estou falando se morreu de uma enfermidade, a causa mortes, né? Se foi vítima de um assassinato, não estou falando disso não, estou falando da razão última da morte. Por que a morte está no mundo? Se todo mundo gosta de viver, não é? Segunda coisa que você vai ver nesse texto, é que o ingresso da morte se deu por meio de um homem. Aí você pergunta, que homem foi esse? Quem foi esse culpado, através do qual nós estamos com essa situação tão terrível? Mais uma informação que o texto nos traz. E aí ele diz, também por um homem veio a ressurreição. Então agora eu tenho uma solução para a morte. Há alguém que dá uma solução definitiva para a morte por meio da ressurreição. Quem é este? Então veja que Paulo, numa frase simples, no sentido da sua construção, traz verdades muito profundas e que de fato respondem e apontam para o lugar certo dessa resposta a essa grande questão do mal no mundo. Quando chegamos no verso 22, aí ele vai afunilar um pouquinho mais e vai dizer assim, porque assim como em Adão, então agora ele vai falar de quem é esse homem, através do qual a morte entrou no mundo, você agora tem um nome, em outras palavras, agora você tem um culpado, né? Sabe por quem foi? Todos morrem, então ele fez alguma coisa e por meio dele isso aconteceu. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a solução que nós precisamos para a morte está naquele que pode nos vivificar, tendo ressurgido dentre os mortos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essas informações nos lançam a seguinte questão: onde foi a origem desse problema? Aí nós precisamos nos debruçar sobre o texto de Gênesis, que ao longo da Escritura é referendado. Então, eu vou fazer agora um exercício com os irmãos, antes de entrar na confissão de fé propriamente dita, para que vocês possam ver que aquilo que é tratado em termos do nosso grande problema, como ele ingressou, não é apenas algo que está no relato de Gênesis, mas ao longo de toda a revelação bíblica, esse assunto vem sendo tratado, relembrado, para que o povo do Senhor tivesse noção, portanto nós hoje também, de como foi que esse problema surgiu. Então vamos fazer esse exercício. Primeiramente eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, livro de Jó. Quero só lhe deixar claro, né, que o fato de Jó estar aí localizado na parte central, mais ou menos central da sua Bíblia, né, não quer dizer que historicamente ele esteja neste momento. Tá? Então, quando você vai ler o livro de Jó, você vai entender que esse livro, o acontecimento se deu logo ali no início da humanidade, ok? Então é bom que você entenda isso. Ele não está situado depois de 1000, 2000 anos.
mas logo ali no início da história da humanidade. Por isso que eu escolhi esse texto primeiramente, porque ele está historicamente próximo da queda, tá bom? Então, em Gênesis capítulo número 31, verso de número 33, eu queria que os irmãos vissem a fala de Jó, tá bom? Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, como a Bíblia diz, e que se desviava do mal, tá bom? Então vamos lá. Jó capítulo 31, verso 33, diz assim: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão. Então veja, Jó está defendendo a sua integridade, e um dos argumentos que ele usa é o seguinte: eu não fiz como Adão fez. Então, estando historicamente próximo do evento da queda, ele olha para esse evento, é um evento real, é um fato, não é um mito. Jó cita esse evento se comparando a Adão, no sentido de fazer uma adversativa com ele, com o procedimento dele. Ele escondeu, eu não fiz isso. Jó não está dizendo que não é pecador, ele só está dizendo que ele não adotou o mesmo procedimento de quem? De Adão. E vocês sabem que quando Adão pecou, quando ele caiu, ele se escondeu da presença do Senhor, ele tentou fazer uma cinta de folha de figueiras para si, o que não resolveu o problema. Então, já nessa época, as consequências do pecado de Adão estavam sobre a humanidade, e era um referencial histórico disso. Está claro aqui? Tranquilo? Agora vamos para o segundo texto, por favor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Depois do profeta Daniel, você vai ter o profeta Oséias. Talvez Daniel fique mais fácil de encontrar. Daniel, depois Oséias. Oséias capítulo 6, verso de número 7. Agora você está em um outro momento histórico, muito à frente do período de Jó. Então você tem a queda, Jó, agora o profeta Oséias. Já é o período dos reis. Então já passou o período de Josué, já passou o período dos juízes, ok? E aí você engloba o último deles ali, Samuel. Já tem o período de Saul, já passou Davi, já passou Salomão. Então, já é o período do reino dividido, foi depois dos filhos de Salomão. Então, muito tempo historicamente falando, ok? Nessa época, o povo de Deus estava em rebeldia, e Deus então levanta ao profeta Oséias para falar contra o seu povo que estava em pecado, no caso aqui o reino do norte. E aí em Oséias capítulo 6, verso 7, temos mais uma referência ao evento da queda. E olha só o que é dito: mas eles transgrediram a aliança, como quem? Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então veja o que o Senhor está dizendo, lembrando novamente o passado, que aquele povo daquela época se levantou contra Deus e pecou contra ele. E qual é o referencial do primeiro pecado? De Adão. Eles fizeram como Adão fez. Então, note que na mente do povo de Deus, a queda é uma realidade, e Adão não é um mito. Foi alguém que de fato existiu, foi o primeiro homem criado pelo Senhor, foi o homem com quem Deus entrou na relação pactual e que não obedeceu aos termos desta aliança firmada com o Senhor. Tanto é que Jó se refere a ele, o profeta Oséias se refere a ele, como vimos nessa manhã, o apóstolo Paulo se refere a ele já no Novo Testamento, tá bom? Então, você tem aí estas referências bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo, que lhe ajudam a dar essa compreensão de que, de fato, ocorreu a queda, e o homem que transgrediu foi quem? Adão. Está claro aqui? Dito isto, então, eu queria que a gente agora tomasse o texto de Gênesis, capítulo 2, inicialmente.
Então vamos agora para Gênesis. Então aquilo que foi dito por Jó, aquilo que foi dito pelo profeta Oséias, aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo, ok? Foram coisas que de fato aconteceram relativas ao primeiro homem. Quando Deus então criou o primeiro homem, Ele fez com ele, Gênesis capítulo 2, verso 15, um pacto. Ele entrou com o homem em uma relação pactual, ok? Deus fez uma aliança, um contrato com este homem. Este homem, primeiro, chamava-se Adão, ok? E ele era, ouça bem isso, o representante de toda a raça humana. É chamado, dentro da teologia pactual, de representante federal. Então, quem é o seu e o meu e o nosso representante federal diante de Deus? Lá na criação. É Deus. Deus é o nosso, é Adão. Adão é o nosso representante, desculpe, Adão é o nosso representante. Depois da queda, para os eleitos, o nosso representante agora não é mais Adão, mas quem? Cristo, que é Deus. Então, lá na criação, todos nós temos um único representante, quem é? Adão. Com Adão, Deus fez um pacto. Como é o nome desse pacto? Pacto das obras. Nos seguintes termos, verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Quem é o homem? Adão. E o que foi que ele fez? E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deu mandatos: mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. 3 mandatos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora veja o pacto, ó. Deus deu uma ordem para este homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, aqui está o pacto firmado. Quem são as partes contratantes? Deus e Adão. Quem Adão representa? Toda a humanidade. Quais são os termos do pacto? Você não pode comer desta árvore. Qual? Do conhecimento do bem e do mal. E das outras? Pode comer de todas. Dessa aqui, não pode. Neste pacto, toda a humanidade estava representada. Quais eram as sanções do pacto? No dia que você comer, certamente o quê? Morrerá. Então, se Adão transgredisse, como de fato aconteceu, todos que estão nele representados serão igualmente o quê? Alcançados pela maldição do pacto. Sem exceção. Todos que nasceram, ouça bem isso, por geração ordinária, a saber, a união de um homem com uma mulher, estão debaixo dessa relação pactual. Todos que nasceram por geração o quê? Ordinária. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Porque se eu não enfatizar, corre o risco de você pensar que como Jesus Cristo nasceu de Maria, você acha que ele também está debaixo de maldição, e não está. Porque a Bíblia nos mostra que o nascimento, a concepção, do Senhor Jesus Cristo foi de ordem o quê? Natural ou sobrenatural? Descerá sobre vós o Espírito Santo e te envolverá. Então Cristo não nasceu por geração natural, mas foi o quê? Sobrenatural. Portanto, ele não está à mercê deste pacto e nem sobre os efeitos da queda. Está claro, irmãos? Então, todos que nasceram por geração ordinária estão debaixo da representatividade de Adão. Então, nós temos aqui a irmã Bárbara, que está com um bebezinho no ventre, mais uma filhinha, se Deus permitir, né?
Essa pequenininha está debaixo de que pacto? Aí você pergunta, ela nasceu de geração ordinária? Sim, ali o Jonathan, o esposo, concebeu. Então ela já nasce debaixo de quê? Da relação pactual e das consequências da queda de Adão. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então esse pacto envolve isso. Agora tem um detalhe, pastor, esse pacto foi forjado pelo Senhor. Se Adão cumprisse, qual seria o prêmio? Ora, teria, se comer, morre, e se não comer, qual o antônimo de morte? Vida. Então, se comer, morre, se não comer, vida. Então Deus colocou Adão sob teste. Adão estava realmente sendo provado pelo Senhor, para saber se ele obedeceria ou não. Agora lembre de um detalhe importante. Quando Adão foi criado, Deus olhou para a humanidade, após a criação de tudo, e disse que no sexto dia, tudo quanto ele fez era muito bom. Tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado, o homem, em estado de justiça original, de retidão. Ele não tinha pecado, e ele tinha a possibilidade de decidir, até essa época, entre o bem ou o mal espiritual. Então ele tinha liberdade. Nessa época ele tinha livre arbítrio. Ele podia decidir, por questões espirituais, entre obedecer ou não obedecer a Deus. Está claro, irmãos? Tem alguma pergunta? Diga. Eu tenho que bater isso aqui muito forte forte no sentido de clareza. Esse irmão aqui, depois lá atrás, tá, John? Bom dia. Pastor, quando Deus fala para Adão, naquele momento que ele diz, certamente morrerás, ele estava falando tanto da vida carnal quanto espiritual dele? Há nesse sentido uma tríplice perspectiva de morte. Quais são elas? Física. Você vai morrer, Adão. Tanto é que no relato bíblico, agora você me falou aqui, deixa eu ver qual é o verso da Bíblia, deixa eu ver aqui, só um instante. Versos 3 do capítulo 5. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e o quê? Morreu. Então, um dos aspectos da morte é física. Então, quando a gente vai num ofício fúnebre, e você olha para alguém ali no caixão, quer dizer, está aqui um dos aspectos da maldição, a morte física. Mas não é a única. Você tem também a morte espiritual, que é a completa separação do homem com Deus. Então, quando Adão caiu em pecado, o homem se apartou de Deus. Prova disso, ele fugiu da presença de Deus, se escondeu. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,18, você pode abrir aí e dar uma olhada, se você quiser, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos reconciliar com Ele. Por quê? A ideia de reconciliação é porque eu estava o quê? Com o meu relacionamento quebrado. Morte espiritual. Segundo aspecto. Mas tem um terceiro aspecto, que é a morte eterna, que é a separação para sempre após o juízo de Deus. Agora lembra, a separação não quer dizer que Deus não esteja presente, porque no inferno Deus vai estar presente. Então no inferno as pessoas estarão lá na presença de Deus, sofrendo eternamente. Que é a morte qual? Eterna. Então a transgressão de Adão trouxe sobre o homem essa morte nesse tríplice aspecto: física, volta ao pó;
espiritual apartou-se da comunhão com Deus, não tem como reconciliar. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da ira, e a morte eterna que se dará após o juízo final, que é de fato o mais terrível de todos. Tá bom? Ficou claro isso aqui, irmãos? Aí, quem é que ia fazer a pergunta agora? Diácono John. Pastor, Diga, meu filho. na minha cabeça estava assim, bem sedimentada a questão de que Deus quis escrever essa história de redenção, de criar o homem, sabendo que ele iria cair e de que ele seria redimido. Ok. Olhando para a passagem de Apocalipse, que fala que o Cordeiro ele já estava crucificado antes da fundação do mundo. Perfeito. Entretanto, o senhor acabou de falar aí que havia a possibilidade de Adão escolher a vida e viver, né, no paraíso, ou viver diante de Deus sem pecado. Ok. Nesse caso, como é que eu vejo então essa referência? Perfeito. Eu estou reproduzindo então somente o que a Bíblia diz em Eclesiastes: eis que Deus fez o homem reto, mas ele procurou para si muitas astúcias. Então, nesse sentido, você tem a soberania de Deus decretando todas as coisas e a responsabilidade humana. Deus nunca criou um homem como um robô. Ele dotou este homem, em Adão, de liberdade, que eu chamei aqui, é correto, de livre-arbítrio, até a queda. Depois da queda, ele perde livre-arbítrio. Então, o homem não tem mais livre-arbítrio depois de Adão, após a queda. Então, quando Deus entrou em relação pactual com ele, ele dotou este homem de responsabilidade. E ele fez mau uso disto. Então, essas duas coisas são molduras que nós devemos olhar a Escritura. Deus, em sua soberania, decretou todas as coisas, e o homem é responsável pelo que faz desde o momento que ele foi criado, inclusive antes da queda. Isso está posto na Bíblia. Agora, pastor, mas eu não consigo entender. Aí nós precisamos recorrer a Romanos capítulo 11, 33 a 36, que é o ápice do texto de Romanos, no que diz respeito à glorificação, no que diz respeito à compreensão da obra da redenção. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que viesse restituído? Então, Paulo está mostrando ali que, a despeito da revelação que nos informa, chega um momento da nossa compreensão que nós somos limitados. Mas é a revelação posta. Deus criou o homem, decretou tudo que haveria de acontecer com ele, mas também o dotou de responsabilidade. Tanto é que quem vai para o inferno não é Deus, é o homem, aquele que não se quebrantou diante do Senhor, não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok? Diácono Jeremias. Bom dia, pastor. Bom dia, meu irmão. Pastor, e a aliança que Deus fez com Abraão, a gente pode pegar e colocar onde, assim? Pronto. Quando a gente vai falar de aliança na Bíblia, você tem uma coisa chamada dispensação do pacto. A dispensação é a ordem em que este pacto inicial ele é apresentado, revelado na Escritura, até chegar o pacto da redenção em Cristo Jesus. Então vamos lá. Deus fez um pacto com Adão, pacto das obras. Ok? Depois ele fez um pacto com Noé, antes do de Abraão, que é o pacto da preservação. Lembra que quando Noé sai da arca, ele entra em relação pactual com Deus. Depois ele faz um pacto com Abraão. Depois ele faz um pacto com Moisés. Depois ele faz um pacto com Davi. Depois ele faz um pacto com Salomão, rei. E finalmente a aliança eterna com Cristo Jesus. Então essas alianças que são feitas ao longo da Escritura e são apresentadas, é chamado no seu desenvolvimento de dispensação. Cada uma delas é uma ratificação daquilo que Deus está mostrando, que vai fazer com o seu povo, portanto uma confirmação e uma ampliação do que ele prometeu, ficando mais claro, portanto. Então o pacto que Deus fez com Abraão está dentro desse desenvolvimento, e ali você tem promessas. Por exemplo, Deus promete para Abraão uma terra, não foi?
sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Segundo, Deus promete a Abraão um povo, de ti farei uma grande nação. Deus promete para Abraão bênçãos e livramentos. Abençoei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí quando você vai para o pacto com Moisés, que é chamado pacto da lei, não é? Ali você já tem a ampliação disso, incluindo um novo item, qual é? A lei. Quando você vai para Davi, você já tem o quê? Um rei. Quando você vai para Salomão, você tem o quê? Paz. E quando você chega em Cristo, você tem a completude daquilo que foi prometido desde os tempos eternos. Então, a cada pacto, uma confirmação e uma ampliação. Em linhas gerais é isso. Tá bom? Vamos adiante? Voltemos lá para Gênesis 2. Então Deus fez um pacto com Adão. Aí a nossa confissão de fé vai nos mostrar na seção 1 do capítulo 6 o seguinte. Agora eu vou ler, se você está com a sua confissão de fé aí, o que é dito na confissão de fé. Entendeu essa introdução longa e estendida? Se situou? Então Deus entrou em relação pactual com este homem, que era Adão. Aí diz assim: nossos primeiros pais, quem eram nossos primeiros pais? Adão e Eva. Mas com quem foi que Deus entrou em relação pactual? Com Adão. Eva estava representada nele, mas não deixa de ser também nossos primeiros o quê? Pais. Essa é a terminologia utilizada. Tá bom? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. Agora veja sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, por favor, verso 1. Mas a serpente, então Satanás, que é um anjo, tomou que forma aqui? De uma serpente. Isso aqui não é um mito, isso aconteceu. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então a serpente foi em quem para tentar? Foi no homem ou foi na mulher? Na mulher. Essa ordem é importante, porque na Bíblia você vai dizer, mas primeiro foi tentar a Eva e depois quem? Adão. Primeiro comeu Eva, depois quem? Adão. É importante isso aqui, já vou dizer o porquê disso. Disse a mulher, e foi o que ela disse: é assim que Deus disse. Então ela quer reproduzir as palavras de Deus. Isso é sagacidade. Mas de que forma ela reproduz? Não comerás de toda árvore do jardim? Ela fez uma pergunta onde Deus tinha feito uma afirmação. Deus disse, não coma. Foi o que a serpente fez. Ela transformou a natureza da pergunta de uma afirmação para um questionamento. Será que ele disse isso? Será que foi assim? Estão percebendo? Ardil? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher respondeu, foi isso mesmo. Mas olha a serpente de novo. Então a serpente disse à mulher, agora veja, ela pôs em dúvida o vaticínio de Deus com relação à desobediência. Disse ele assim, é certo que não morrereis. Agora está mentindo. Ela lançou a dúvida e fez uma afirmação, não vai ter nada, você não vai morrer. Agora observe, porque Deus sabe, e aí veja a trama, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele está dizendo assim, olha, sabe o que é que Deus está querendo fazer com você? Ele não quer que vocês sejam como Ele. Mas se você desobedecer, comer, você vai ser igual a Ele. Deus não quer que você seja igual a Ele. Espera aí, vamos pensar aqui. Primeiro,
A criatura nunca pode ser igual ao seu Criador. Segundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Terceiro, ele está atribuindo um dolo a Deus que não existe. Deus nunca teve problema de ser maior ou menor, porque não tem ninguém maior do que ele é único. Quarto, está lançando aqui a perspectiva de que criatura pode ser igual a Criador, isso é impossível. Mas despertou o desejo, no mínimo a curiosidade. Então veja que toda esta arquitetura, né, feita por Satanás aqui, é para induzir a pessoa ao quê? Ao erro. Aí a nossa confissão de fé diz, olha, eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. Irmãos, não é assim quando o pecado vai acontecer que se dá. Você racionaliza, você descaracteriza a vontade de Deus, você descaracteriza os efeitos da quebra da lei de Deus, para se tornar mais palatável, mais desejável, e então a pessoa toma aquilo e faz o que Deus ordenou que não fizesse, e sofre as consequências. Satanás fez isto. E aí ele diz mais, agora observe, a questão é, será que ele conseguiu de alguma forma atingir o coração desta mulher? O verso 6 responde, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele o quê? Comeu. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, de fato eles aprenderam, do modo errado. Satanás diz assim, ó, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu não preciso praticar o mal para saber que o mal é mal, quando eu tenho o padrão do referencial do bem. Não preciso praticar. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Você precisa, vou ter que materializar, tá bom? Você precisa fazer uso dessa substância aí que está agora no mercado, né, que está saindo, K9, né? Já viu K9? Ouviram falar disso ou não? Ouviu? Rapaz. Mas eu não faço uso, tá, irmãos? Eu estou acompanhando para ver uma questão de um trabalho que eu estou fazendo. Então, lá em São Paulo, apareceu na Cracolândia, se eu não me engano, eu acho que é K9, é isso? Que o poder de dependência dela é muito mais rápido do que o próprio crack, é um negócio assim, devastador. Eu preciso fazer uso da substância para saber que aquilo é mal? Basta eu olhar, eu já tenho uma revelação diante dos meus olhos. Qual é a revelação? É ver a vida de quem fez uso. Deus queria sim que Adão e Eva soubessem o que era o bem e o mal, mas não pela prática do mal, mas pela prática do bem. Qual foi a proposta de Satanás? Você vai aprender o que é bom e mal, mas como? Pela prática do mal, pela desobediência. Eu preciso tomar o choque para saber que ali dá choque, ou basta saber e foi informado disso? Não precisa tomar, não. Se ali diz que se eu meter a mão naquela tomada, eu vou tomar o choque, eu posso morrer, eu vou lá para saber, será que é verdade isso? Não preciso. O que foi que Satanás propôs? Experimente, que você vai saber se de fato é bom ou ruim. Experimente. Só que o ato de experimentar era um ato antes, não de tentativa de conhecer, mas era uma desobediência a Deus. Então, quando eles comeram, eles viram que era o mal, mas pela prática dele, não pela obediência ao Senhor.
Resultado? Olha só o verso de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas o quê? Para si. Algo mudou. Por que algo mudou? Porque no verso 25 do capítulo 2 tem: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora estão com vergonha. Vergonha de quê? Por que entrou vergonha no mundo? Porque entrou o quê? Pecado. Então agora eles estavam envergonhados diante de Deus e um do outro. Perderam a retidão original em que foram criados. E isso pela astúcia e tentação de quem? De Satanás. Nossa confissão de fé, então, prosseguindo, diz assim: pecaram comendo do fruto proibido. Então, qual foi o pecado que Adão cometeu e Eva? Comeram do fruto proibido. De qual árvore? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. A pergunta que o John fez ali agora há pouco: pastor, se está dessa forma posto, qual então é o intento de Deus nisso? O bem do seu povo e a manifestação da sua o quê? Da sua glória. Abram a Bíblia aí, por favor, irmãos, em Romanos. Vamos ver dois textos, tá? Duas doxologias. Romanos capítulo 11, verso 33, que eu já citei aqui, mas eu queria que a gente lesse. E 1 Timóteo 1 17. Então, Romanos 11, 33 a 36 e 1 Timóteo 1, 17. Vamos lá, primeiro Romanos 1, tá? Então, qual foi o intento disso tudo? Deus sabia disso, decretou isso, deu liberdade ao homem, o homem caiu. Qual foi o intento disso tudo? Primeiro, a manifestação da glória de Deus. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, o quê? Lembre que esse texto é chamado de doxologia, uma glorificação a Deus. Ele vem após a exposição da condição natural do homem, da queda, da obra da redenção operada pelo Senhor. Ok? Então, lendo Romanos 1 até aqui, verso 32 do capítulo 11, você tem a exposição de toda a obra da redenção. Então, quando Paulo olha para isso, o que é que ele contempla? Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não temos condições de entender além do que o Senhor revelou. E o que o Senhor revelou é suficiente para me fazer entender a razão pela qual as coisas estão desta forma. Ok? Tranquilo? Agora vamos para um caso específico. 1 Timóteo 1, 17. Do verso 12 até o verso 16, o apóstolo Paulo vai se identificar como um pecador. E ele vai dizer, inclusive, que ele é o principal dos pecadores. Então ele vai olhar para a sua própria vida, vai ver a obra de salvação que Deus operou, e ele não vai questionar porque o Senhor fez desse jeito, porque o Senhor não impediu Adão. Ele não vai questionar isso, porque esses questionamentos não são questionamentos pertinentes à luz da revelação que Deus já nos deu. Então o que Paulo faz quando pensa sobre esse assunto da queda? É mais uma doxologia. Veja agora o verso 17 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então ele está dizendo o seguinte: diante da obra que Deus fez comigo, não me cabe questionar a queda e saber porque que Deus não me impediu. O que me cabe é entender que Ele me deu responsabilidade e que Ele deve ser glorificado. Ficou claro, irmãos? Então, a questão não é a pergunta que você vai fazer, é se você vai aceitar a resposta. Porque vai ter gente que não vai aceitar, vai chamar Deus de injusto, não é? Que não tinha sabedoria para fazer. Mas a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus, que não é assim. Não deve ser esta a nossa postura. Até aqui, alguma pergunta? Diga, meu irmão, quem é que tem? Irmã de ouro, diga. Bom dia, pastor. Bom dia, minha irmã. Já ouvi muitas pessoas questionando, botando a culpa na Eva, né? Que Adão caiu porque a Eva deu a maçã para ele. Aí o que deu a fruta, não a maçã. A fruta, né? Uhum. Aí o que acontece? Ele tinha a oportunidade de dizer não, que foi ele que fez o compromisso com Deus, né? Fez o pacto com Deus. Na hora que ela ofereceu para ele, ele poderia ter falado não, e ele aceitou. Ok, perfeito. E a senhora A responsabilidade dele. Então, porque às vezes as pessoas questionam dizendo que a culpa foi da Eva. Uhum. Sendo que quem fez o pacto foi ele. Por que ele não falou não? Vamos lá, vou explicar isso. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13. 1 Timóteo 2, 13. Abra aí, por favor. Tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeira delas, uma coisa é o relato da criação. Vamos distinguir isso, tá? O relato da criação. Segundo o relato da criação, Paulo relembra dizendo o seguinte: porque primeiro foi formado Adão e depois quem? Está certo isso aqui? Sim ou não? Sim. Concordamos? Outra coisa é o relato da queda. Agora vamos ler o verso seguinte. Quem comeu primeiro? Segundo o relato da queda. Quem comeu primeiro? Eva. Foi Adão que comeu primeiro? Não, foi Eva. Isso é claro. E aí o verso de número 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Concordamos com isso? Sim. Mas se eu parar aqui, eu não vou fazer jus ao que foi revelado antes. Tem um relato da criação, que Adão foi primeiro. Tem um relato da queda, que Eva comeu primeiro. Mas e o relato do pacto? Foi feito com quem? Antes de quem existir? Então, com quem Deus entrou em relação pactual? Então, de quem era a responsabilidade de representar a humanidade? Adão. Então, Adão foi omisso em sua responsabilidade de proteger a sua mulher. Alguns comentaristas, inclusive, dizem que a relação de proximidade era tão grande que Adão poderia ter impedido naquele momento. Proximidade física, tá? E ele não fez como representante, ele se omitiu, dando ocasião a que Eva tomasse a dianteira e caísse. Agora vamos para uma outra coisa importantíssima. Já chega aí, irmão Jás. É a senhora, né? Pronto. Quando Deus se depara com o homem caído, ele vai até o homem, isso aqui já é uma manifestação da graça de Deus, porque a atitude do homem quando peca é qual? Fugir. Foge, faz folha de figueira, se esconde, não é? Aí Deus vai atrás, o que era seu costume. Quando ele vai perguntar lá, vamos lá voltar para Gênesis 3, por favor. Olha só o que acontece, tá? Gênesis capítulo 3. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que na hora de nomear a ordem de responsabilidade é sempre homem e mulher, homem e mulher. Só houve essa mudança na hora da queda, quando a serpente foi na parte mais frágil, tentou e ela comeu. Agora observe. E chamou o Senhor Deus a mulher. É assim que está aí, verso 9? Chamou a quem? Mas quem comeu primeiro? E por que ele chamou o homem? Chamou o homem. E olha só. E perguntou: onde estás? Essa palavra aqui, onde estás, é onde tu estás. Ele não perguntou onde vocês estão. Onde vós estáis? Não, ele perguntou onde você está, Adão. Por que Deus queria falar tanto com Adão? Ele respondeu, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Todo o diálogo de Deus aqui é com quem? Com Adão. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ele não perguntou quem comeu primeiro. Ele perguntou: você comeu? Agora a resposta de Adão. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposo, ela me deu da árvore e eu comi. Só então é que Deus vai falar com a mulher. O que isso mostra para a gente? Claramente, é que quando Deus foi tratar da responsabilidade da queda, Ele não tratou com a mulher, Ele tratou com o homem. Embora ela também tivesse a sua responsabilidade, porque estava representada no homem de não comer. Mas a representatividade da humanidade foi com Adão. E aí a sequência do texto mostra que Deus vai tratar com a mulher e vai tratar também com a serpente. Então, quando eu pego aquele texto lá de 1 Timóteo, tem dois relatos: o da criação, o da queda, mas ali não está, até porque não é o foco do texto, da responsabilização. Que é de quem? Então, por favor, não diga nem por aí que é maçã, e nem diga por aí, porque ficou senso comum, e eu estou usando esse exemplo não para expor a irmã, por favor, mas para mostrar que há um senso comum errado, e nem diga por aí que a culpa é da mulher. A mulher tem a sua culpa, mas não é culpa de representação como tem Adão. Ficou claro, irmãos? Irmã Jace. Pastor, no versículo 15 do capítulo 2, diz que o Senhor coloca o homem lá no Éden para o cultivar e o guardar. Ok. Eu não sei se o guardar é isso mesmo. É guardar mesmo. Adão sabia que tinha alguma coisa lá perigosa que ele deveria guardar o jardim? Ele sabia que tinha algum perigo lá que ele devia ficar mais atento? A Bíblia não nos mostra a ciência disso, mas implicitamente nos dá a entender que já tinha ocorrido a queda dos anjos e, por certo, Deus o colocou exatamente para essa proteção. De cuidar deste jardim, que é um lugar especial. Em outro momento até posso falar que uma coisa é a criação de Deus, outra coisa é o jardim, que é inclusive uma fala do Apocalipse sobre este jardim. Então Adão tinha uma missão especial de guardar este local. Tem toda uma perspectiva aí, mas de fato tinha essa missão. Ok? Mais alguma pergunta? Irmãos? Irmã Raimunda, por favor, aqui. Estamos na seção 1, tá? Da confissão. Vai. Não seria uma pergunta, mas uma fala de... Uma colocação. Colocar. Diga. Nós temos algo em nós que nos cega e que nos engana e nos faz pensar ao mesmo tempo que estamos corretos, na medida que não há um prejuízo aparente,
que no caso seria a morte espiritual. Mas, tipo assim, levando para o fruto, né? Morrerás. Não, tu comeu e não morreu. Então, eu vou comer também, já que tu não morreu, né? Se a morte seria essa, né? Mas a gente sabe que tipo de morte está se relatando aí. Trazendo para a nossa vida normal, de um raciocínio real, nós colocamos essa fala mais no sentido da nossa torpe ganância, daquilo que faz com que eu consiga, que eu pegue, que eu passe por cima para adquirir coisas que aparentemente não estão me trazendo prejuízo. Talvez eu nem tirei literalmente de você de forma agressiva, usando a palavra roubo, mas eu consegui de uma forma mais fácil. Ou seja, isso faz com que nós morramos também, porque essa forma não é uma forma correta. E tirando para várias coisas, indo para essa linha, a gente entende que você e que a gente precisa ter um pouquinho mais de curiosidade de se perguntar algumas coisas, porque às vezes a gente até coloca diante de Deus: Senhor, eu estou querendo fazer isso, ora um dia antes, coloca diante de Deus tudo direitinho, e você faz, e pede até uma resposta: me confirme, Senhor, se realmente se eu estou no caminho certo. E aí você faz no dia seguinte, e no outro dia você tem uma resposta de um prejuízo, por exemplo. Não deu certo. Mas se a gente tivesse feito perguntas simples, a gente não teria sido abordado dessa forma, de um prejuízo aparente, por exemplo, levando para essa linha. Diferente de Adão, nós não temos mais a capacidade de não pecar. Mas nós temos a capacidade de errar quando a gente está no direcionamento, aí não é de acertar. Aí não é capacidade, aí é inclinação natural. É diferente, tá? Até Adão, antes da queda, eu tinha capacidade nele de não pecar. Depois da queda, eu não consigo mais não pecar, já é algo inerente da minha natureza. Eu perdi o livre-arbítrio. Agora, além disso, que é o item 2 da nossa confissão de fé, eu agora convivo, além dessa incapacidade, eu agora tenho a cegueira espiritual, a dureza de coração e a inclinação natural para o mal. Então piorou. Cegueira, dureza e inclinação. Então agora eu não consigo mais fazer qualquer bem espiritualmente falando diante de Deus. Não consigo. Aí nesses termos, né? Eu estou diante de uma decisão que eu tenho que tomar. O que é que eu deveria fazer? Usar o único referencial seguro para eu tomar uma decisão, que não pode ser um arrazoado de um coração corrompido, mas tem que ser um arrazoado de uma mente cativa à palavra de Deus, que é o quê? Aferir, através dos mandamentos, princípios, exemplos da palavra de Deus, se aquela decisão que eu estou tomando está de acordo com a vontade de Deus, porque eu posso arrazoar e encontrar razões mil para fazer. E o pior, irmãos, é que pode até dar certo, mas estará moralmente incorreto. Deixe-me dar um exemplo disso. O rei Acabe estava muito triste, chateado, foi para o seu palácio e da janela do palácio viu a vinha de... agora fugiu o nome do cidadão. A vinha de Nabote. Obrigado. Quis a vinha de Nabote, foi lá oferecer um dinheiro, que seria a forma correta. Eu compro a sua vinha. Ele disse: não, eu não vendo por dinheiro nenhum. Isso aqui é uma herança, não tem venda. Foi para casa triste, já estava triste e piorou porque não teve o desejo dele satisfeito, por via ordinária. A mulher viu ele triste, Jezabel, e disse: meu filho, você é rei ou não é rei? Você não governa esse negócio aqui não? E ele triste: mulher, você sabe, a vida é difícil, a gente não é tão homem como deveria, né? Não consigo lidar com as minhas dificuldades. Ele disse: pô, eu vou dar um jeito. Foi o que ela fez, contratou um bocado de gente para testemunhar falsamente contra Nabote, armou o circo. Nabote foi julgado, condenado e morto, sentenciado
Aí ela disse para o marido: agora vai lá e tome posse, que eu dei jeito no que você não deu. Quando ela faz isso, vem exatamente um profeta, como é o nome dele? Elias, dizer: olha, o que você fez aqui vai ter consequência lá na frente. Então, teve a consequência? Teve. Acabe morreu e Jezabel morreu também, tanto que o sangue dela foi lambido pelos cães, tal qual Deus havia falado pelo profeta. Se perguntar, naquele momento em que a coisa foi feita, funcionou? Funcionou. Ele estava com a vinha, não tinha mais Nabote, podia plantar, podia colher, estava tudo certinho. Mas moralmente falando, aos olhos de Deus, foi certo? Não. E Deus achou? Achou. Lá na frente, ele teve a justa paga. Então, ainda que a gente arrazoe e conclua que está certo, fora do padrão de Deus, e até faça e funcione, ainda assim, não é justificativa para eu fazer o que é errado. Então essa luta dentro de nós vai acontecer o tempo todo, até Cristo voltar, quando seremos aperfeiçoados em santidade. Agora, cuidado com o seu coração, cuidado com o que você pensa, com o que você planeja, afira. Por onde, pastor? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Se Deus disser a você: meu filho, não faça, não faça, porque vai dar errado. Olha, não é a questão se vai dar, não, vai dar. Eu só quero marcar o dia e o horário em que você vai tomar consciência disso, mas vai dar errado. Irmã Luzineide, eita, passei da hora, mas é a senhora a última a perguntar e a gente para aqui na sessão 1. Diga, minha filha. Jacó. Olha aí. E Jacó o quê? Fez de maneira errada com a mãe dele e o irmão. Foi. E aí? As consequências? Vieram. Sofreu, não sofreu não? Sofreu. Sofreu tanto, saiu fugindo da casa do pai, com medo do irmão matá-lo, que quando ele teve que voltar para ser Israel, qual era o medo dele? Rapaz, vou ter que encontrar com meu irmão. Eita, não queria, passei a vida toda correndo, vou ter que encontrar com ele. O que é que eu vou fazer agora? Aí sabe o que ele fez? Pegou o povo que ele não gostava da família dele, botou todo na frente para morrer primeiro. É isso que está na Bíblia. Ele pegou a mulher que ele não amava e botou lá com os filhos dela. E ele foi lá atrás. Por quê? Porque ele sabia que tinha errado. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Nós sabemos quando estamos errados. Ou fugimos, ou corremos para Deus e pedimos perdão e nos arrependemos. Só tem duas possibilidades. Agora o detalhe é que fugir não vai resolver. Por quê? Porque o Salmo 139 diz: para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei? Se subo aos céus, se desço, se tomo as asas da alvar, vou voar, não vou ficar, eu não vou nem para o céu nem para a terra, eu vou voar para ver se Deus não me acha. Lá estás também. Aí você diz: oh meu Deus, para onde é que eu fujo? Meu filho, não tem para onde fugir. Deus é onipresente. Você vai fugir de quem? De você mesmo? Do seu pai, da sua mãe? Você vai fugir de quem? De quem você vai fugir? Jacó fugiu, mas quando Deus quis usá-lo para os projetos redentivos, ele teve que voltar e acertar contas. Tem muita gente fugindo, não tem? Vai sofrer. É melhor parar, bota a cabecinha no lugar, para de se iludir e vem acertar as contas logo. A Bíblia tem uma expressão que para mim é terrível, né? Uma das, o teu pecado te achou. Você já parou para pensar nisso?
no seu pecado, te achou. Nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem tem mais, se Deus permitir, são 2. Terminamos a 1 hoje, tá? Até Jesus voltar, a gente vai trabalhando.